Meu nome é Evelyn Harris. Nunca imaginei que compartilharia esta história, mas depois da experiência extraordinária que tive durante o que deveria ter sido minha morte, entendo agora que não tenho escolha a não ser contá-la. O que testemunhei é importante demais para guardar para mim, especialmente nestes tempos difíceis que estamos vivendo. A mensagem que carrego não é apenas para mim, mas para todos aqueles que ainda estão aqui, enfrentando o que está por vir. Era uma típica manhã de quarta-feira no início de maio, quando minha vida mudou para sempre. Os lilazes estavam em plena floração, sua fragrância enchendo o ar enquanto eu ia para o recital de violino do meu sobrinho. Lembro-me de sentir uma profunda sensação de gratidão naquele dia, tudo parecia estar em perfeita harmonia. O calor do sol beijou meu rosto enquanto eu dirigia pela Maple Drive, e eu tinha acabado de terminar minhas orações matinais. Mal sabia eu que, em questão de momentos, toda a minha compreensão da realidade seria transformada além do reconhecimento. Olhei para o meu relógio, 9h30. Eu estava adiantado, chegando bem a tempo para o recital das 10 horas. Então, em um instante, tudo mudou. Um motorista de caminhão, que havia adormecido ao volante, desviou para minha faixa. Lembro-me do guincho horrível dos pneus, do som agonizante do metal amassando sob o impacto e então, nada. Os médicos mais tarde me informaram que eu estava clinicamente morto há 12 minutos. No entanto, o que experimentei durante aqueles minutos pareceu uma eternidade, atemporal, profundo e cheio de uma clareza que agora entendo que deveria ser compartilhada. Deus, em sua misericórdia, permitiu que eu retornasse ao meu corpo. Havia um propósito para meu renascimento, uma mensagem que precisa ser ouvida agora mais do que nunca, à medida que nos aproximamos das horas finais deste mundo. Quando recuperei a consciência, a primeira coisa de que me lembro foi de uma sensação avassaladora de paz, uma calma abrangente que eu nunca havia conhecido na vida. Não era a sensação de cair em um sono profundo. Era mais como acordar após uma eternidade de sono. A dor que eu sentia desapareceu completamente, e me vi flutuando acima do meu corpo. Eu podia ver os paramédicos trabalhando freneticamente abaixo, mas não senti medo, nem apego à cena. Era como se eu fosse um observador, observando os eventos se desenrolarem como se fossem parte de uma história distante. Então, algo magnífico aconteceu. Uma luz brilhante apareceu diante de mim. Mas chamá-la de o brilhante dificilmente lhe faria justiça, era mais do que apenas luz. Esta luz estava infundida com amor, viva e pulsando com um calor que abraçava minha alma. Era diferente de tudo que eu já havia experimentado na Terra. Conforme eu me aproximava, tomei consciência de dois seres ao meu lado. Eles irradiavam um brilho etéreo e, embora eu não possa descrevê-los em termos de características terrenas, imediatamente soube que eram anjos. O anjo à minha direita falou primeiro, mas não foi por meio de palavras como as entendemos. Foi mais como uma transferência imediata de conhecimento, uma compreensão que surgiu diretamente em minha consciência. Evelyn, o anjo transmitiu, não tenha medo. O que você está prestes a testemunhar foi permitido para o bem daqueles que ainda vivem nas horas finais deste mundo. Então me foram mostradas 3 revelações profundas sobre o julgamento vindouro, percepções que acredito serem vitais para todos entenderem antes que seja tarde demais. O que compartilho não tem a intenção de incutir medo, mas sim de preparar os corações para os desafios iminentes que virão. A primeira revelação veio na forma de uma visão panorâmica da Terra. Eu podia ver milhões de pessoas vivendo suas vidas cotidianas, mas o que me impressionou não foi apenas o que vi na superfície, mas o que estava acontecendo acima delas. Do coração de cada pessoa, estendia-se uma rede brilhante de conexões, cada pensamento, palavra e ação ondulando para tocar inúmeros outros. O anjo explicou que essa era a verdadeira natureza de nossa interconexão espiritual, algo que raramente compreendemos em nossas vidas diárias na Terra.
O anjo então comunicou a primeira preparação crítica, a purificação dos relacionamentos. Vi quantos crentes se tornaram complacentes em relação ao estado de seus relacionamentos com os outros. A falta de perdão, a amargura e os conflitos não resolvidos criaram barreiras escuras e espinhosas entre os indivíduos, obstruindo o fluxo da luz de Deus em suas vidas. Esses bloqueios espirituais não eram meramente questões privadas, eles estavam enfraquecendo todo o corpo de Cristo em um momento em que a unidade era mais necessária do que nunca. Vi famílias dilaceradas por desentendimentos mesquinhos, anos de silêncio entre entes queridos que se recusavam a se reconciliar. Nas igrejas, vi pessoas que trocavam sorrisos educados nas manhãs de domingo, mas abrigavam rancores, ressentimentos e divisão em seus corações. A unidade dos crentes, o próprio fundamento da igreja, estava sendo comprometida por esses conflitos não resolvidos. Os anjos deixaram claro que, se quisermos nos preparar para o que está por vir, precisamos abordar urgentemente esses relacionamentos rompidos. Sem cura em nossos corações, não podemos permanecer juntos nos próximos dias. O anjo continuou a me revelar a dolorosa verdade sobre o estado espiritual de muitos crentes. Vi corações sobrecarregados por rancores não resolvidos, julgamentos apodrecendo por dentro e pequenas ofensas que se tornaram barreiras gigantescas entre irmãos e irmãs em Cristo. O anjo deixou claro que essas questões relacionais não resolvidas não eram apenas lutas pessoais, mas portas abertas para o inimigo explorar. Diga a eles, o anjo insistiu, que o tempo de guardar velhas feridas acabou. Cada momento gasto em falta de perdão é um momento perdido em preparação para o que está por vir. O que se seguiu foi uma visão séria. Vi quantos crentes, presos em conflitos pessoais, perderiam tarefas espirituais cruciais no fim dos tempos. Seus corações e mentes estavam tão nublados por disputas não resolvidas que eles seriam incapazes de reconhecer compromissos divinos quando eles aparecessem. A urgência desta mensagem me atingiu profundamente. A reconciliação não pode ser adiada. O tempo de perdoar, de curar relacionamentos, é agora. A segunda revelação que o anjo me mostrou foi ainda mais desanimadora. Recebi uma visão do que parecia ser um vasto depósito espiritual. Lá dentro, vi inúmeros dons, talentos e atribuições divinas, cada um feito sob medida para os crentes. Mas esses tesouros permaneceram fechados, nunca reivindicados ou ativados. O anjo explicou que esses dons simbolizavam o potencial não utilizado dentro do corpo de Cristo. Vi como tantos crentes se tornaram complacentes, escolhendo o conforto da rotina em vez da busca por sua verdadeira herança espiritual. O anjo destacou as consequências devastadoras dessa complacência, consequências que muitos deixariam de ver de sua limitada perspectiva terrena. A segunda preparação da qual o anjo falou foi o despertar desses dons adormecidos. Vi quantos cristãos foram confiados com dons e chamados espirituais específicos para o fim dos tempos, mas eles os ignoraram ou estavam com muito medo de assumir seus papéis. Vi crentes idosos, que se autodescreveram como velhos demais ou irrelevantes, quando, na realidade, foram confiados a eles dons cruciais de sabedoria e discernimento que seriam desesperadamente necessários nos dias que viriam. Vi crentes mais jovens, distraídos pelas preocupações deste mundo, ocupados demais para reconhecer a importância dos dons que receberam. O anjo deixou claro que cada crente havia sido equipado com dons específicos para este momento crítico no tempo, mas muitos ainda estavam dormindo, confortáveis em suas rotinas religiosas ou muito distraídos por preocupações mundanas. Essa letargia espiritual estava deixando lacunas no corpo de Cristo, enfraquecendo a armadura espiritual que deveria estar fortificando comunidades, famílias e nações. O que mais partiu meu coração foi ver quantos se convenceram de seu chamado, convencendo-se de que eram indignos, inadequados ou incapazes de cumprir os propósitos que Deus havia estabelecido diante deles. O anjo me mostrou como o inimigo tinha como alvo específico aqueles com dons de profecia, cura e discernimento. Mentiras foram sussurradas em seus corações,
convencendo-os de que esses dons não eram para hoje ou que eles não eram qualificados para operar neles. O tempo é curto, o anjo me pressionou com urgência. Diga a eles para pararem de esperar por permissão para andar em seus dons. O rei já os comissionou. A terceira revelação foi a mais urgente, e me fez cair de joelhos no espírito. O que vi em seguida foi um relógio enorme nos céus, mas este não tinha números. Em vez disso, tinha eventos, momentos marcados no tempo, cada um deles um ponto de virada significativo. Com clareza avassaladora, entendi que estávamos à beira de uma grande mudança espiritual e estávamos nos momentos finais, e senti o peso de tudo isso. A terceira preparação que o anjo comunicou foi o realinhamento de prioridades. Foi-me mostrado quantos crentes ficaram tão enredados com as coisas passageiras deste mundo que perderam de vista as prioridades eternas. Vi pessoas que passavam horas assistindo televisão ou navegando nas redes sociais, alegando que não tinham tempo para orar. Outros tinham mais conhecimento sobre política do que sobre a palavra de Deus. Alguns estavam consumidos em construir sua riqueza terrena, mas não tinham interesse em acumular tesouros no céu. O que mais me impressionou foi o impacto espiritual dessas prioridades equivocadas. Toda vez que alguém escolhia conforto temporário ou distrações mundanas em vez de valor eterno, era como se sua luz espiritual diminuísse um pouco mais. Eu podia ver como essas escolhas aparentemente pequenas, repetidas dia após dia, estavam posicionando as pessoas para o que estava por vir. O anjo me mostrou quantos adotaram a definição do mundo de estar preparado, concentrando-se na sobrevivência física, estocando bens e suprimentos, mas negligenciando a preparação mais importante de todas, a prontidão espiritual. Esse desalinhamento de prioridades, o anjo alertou, deixaria muitos vulneráveis nos próximos dias, incapazes de suportar as provações que testariam os corações de todos os que permanecerem. Diga a eles, o anjo me impressionou com grande urgência, que o tempo para corações divididos acabou. O que eles fizerem com esses momentos finais ecoará na eternidade. Enquanto o anjo falava essas palavras, senti o peso de seu significado se estabelecer profundamente dentro de mim. Ao longo de todas as revelações, fui envolvido por uma sensação avassaladora de amor. Esta não foi uma mensagem de condenação, mas de profunda urgência, vinda de um lugar de profundo amor e preocupação. Os anjos me mostraram o quão preciosa cada alma é aos olhos do céu. Vi que o próprio céu ansiava ansiosamente que os crentes se levantassem e assumissem seu chamado completo, especialmente durante esses dias finais. O chamado não era apenas para se preparar, mas para abraçar completamente o propósito divino para o qual cada pessoa foi criada exclusivamente. Em meio a essas revelações profundas, tomei consciência de algo mais, algo que me encheu de admiração e esperança. Vi inúmeras orações sendo erguidas da terra, subindo como incenso dourado. Naquele momento, entendi que Deus já estava trabalhando em resposta a essas orações, embora as respostas ainda não tivessem se manifestado no reino terreno. Foi um lembrete poderoso de que nenhuma oração oferecida com sinceridade é desperdiçada ou esquecida. Senti uma profunda sensação de segurança ao saber que Deus ouve cada súplica sincera e que Ele está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Os anjos então me mostraram algo que continua a trazer lágrimas aos meus olhos toda vez que reflito sobre isso. Testemunhei como os menores atos de obediência, coisas que podem parecer insignificantes de uma perspectiva mundana, estavam criando ondulações enormes e reverberantes no reino espiritual. Vi que uma simples oração oferecida com fé, uma palavra gentil dita a um estranho ou um momento de compaixão no meio de um dia agitado estavam todos entrelaçados em uma tapeçaria linda e intrincada que fazia parte do plano maior de Deus para estes tempos finais. Cada pequeno ato de obediência tinha um significado eterno, e nada feito com fé era esquecido. Antes que minha experiência chegasse ao fim, recebi uma visão final, uma que serviria como um lembrete claro da urgência desses preparativos.
Foram-me mostrados dois grupos de crentes, ambos enfrentando os mesmos desafios espirituais nos próximos dias. O primeiro grupo levou esses preparativos a sério. Eles buscaram a reconciliação, ativaram seus dons espirituais e realinharam suas prioridades de acordo com a vontade de Deus. Quando as provações chegaram, eles permaneceram firmes, sua luz ficando mais brilhante através da adversidade. Sua fé, sua obediência, os edificaram espiritualmente, e eles estavam prontos para enfrentar o que viesse. O segundo grupo, no entanto, descartou esses preparativos como desnecessários ou procrastinou em responder aos impulsos de Deus. Quando as mesmas provações chegaram, eles se encontraram lutando, não porque Deus os havia abandonado, mas porque eles tinham negligenciado desenvolver a força espiritual e o discernimento de que precisariam. Sua falta de preparação os deixou vulneráveis, incapazes de permanecer firmes quando a tempestade os atingiu. As palavras finais dos anjos foram claras e inegáveis: diga a eles que a graça está disponível agora para esses preparativos, mas eles devem escolher responder. O tempo para a procrastinação espiritual acabou. Então, em um instante, senti que estava sendo puxado para trás. A luz brilhante que me cercava começou a desaparecer, e eu podia ouvir vozes distantes chamando meu nome. A próxima coisa que eu soube, eu estava de volta ao meu corpo, cercado por equipamentos médicos e rostos preocupados. Os médicos mais tarde me disseram que foi nada menos que um milagre eu ter sobrevivido, dada a extensão dos meus ferimentos. Passei várias semanas em recuperação física, mas minha recuperação espiritual, processando, entendendo e absorvendo tudo que eu tinha visto, levou muito mais tempo. Embora as feridas físicas tenham cicatrizado com o tempo, o impacto do que eu tinha experimentado permaneceu comigo. Eu sabia, com absoluta certeza, que essas coisas tinham sido mostradas a mim com um propósito, que compartilhar esta mensagem não era uma escolha, mas um chamado. Essas revelações não eram apenas percepções pessoais, eram verdades urgentes que me foram confiadas para compartilhar, e eu não podia guardá-las para mim. A mensagem era muito importante, e o tempo para ouvi-la era muito curto. Eu sabia meu propósito agora, e passaria o resto dos meus dias falando com qualquer um disposto a ouvir, alertando-os sobre o tempo em que estamos e encorajando-os a se prepararem. As revelações que recebi não foram apenas para meu benefício, mas para todos que têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando durante esses tempos críticos. Desde aquele momento, percebi algo extraordinário. Quando compartilho essas percepções com outras pessoas que estão genuinamente buscando a Deus, ocorre uma transformação espiritual. É como se a mesma urgência e clareza que experimentei fossem transmitidas a elas. Muitos compartilharam comigo como sentiram um fortalecimento sobrenatural em seus corações, obrigando-os a agir e começar a fazer os preparativos necessários em suas próprias vidas. Deixe-me ser claro, esta mensagem não é sobre incutir medo ou oferecer condenação. É sobre preparação, mas uma preparação enraizada no amor e guiada pela graça de Deus. O anjo me revelou que o coração de Deus ao mostrar essas coisas não é para assustar seu povo, mas para equipá-los e capacitá-los. Seu desejo é que seu povo esteja pronto, não apenas para suportar as provações que estão por vir, mas para prosperar nelas e ser vasos de sua luz, amor e verdade. Os preparativos que fazemos não são apenas sobre sobrevivência, eles são sobre ser eficaz no avanço do reino de Deus, fazer a diferença na vida daqueles ao nosso redor e cumprir o propósito divino que Ele estabeleceu diante de nós nestes dias finais.